Oi, gente, boa noite. Ai. A live de hoje, eu coloquei aqui nos comentários, é sobre como é uma sessão de psicoterapia, né? Então, vocês que estão chegando por aqui, tudo bem com vocês? Vocês já fizeram psicoterapia, sabem o que é? Conforme a live, se vocês tiverem alguma dúvida, tem um quadradinho aí embaixo com um pontinho de interrogação, vocês podem colocar a pergunta de vocês aí. Ou vocês podem tentar colocar nos comentários, é que às vezes eu acabo perdendo um comentário ou outro. Então, se vocês puderem colocar ali, quando eu abrir para as perguntas, eu vou clicar nesse quadradinho para responder, tá bom? Olá, que tal? Quem tá no México? Bom, gente, vamos começar então, né? A live de hoje é sobre como é uma sessão de psicoterapia. Então, muitas pessoas às vezes querem fazer terapia, psicoterapia, têm curiosidade, mas elas não fazem a mínima ideia de como é uma sessão, ou tem aquela ansiedade de saber como será que é, né, uma primeira sessão, do que será que se fala. Então, durante o meu stories, eu coloquei lá uma parte para vocês fazerem as perguntas de vocês. Algumas pessoas fizeram perguntas, outras dúvidas eu coletei durante a minha experiência de profissão mesmo, que as pessoas costumavam me perguntar sobre isso, às vezes já no telefone quando elas iam marcar sessão, ou às vezes quando elas estavam na primeira sessão, elas já me contavam sobre a ansiedade delas, sobre o que elas acharam que ia ser, ou às vezes até que era muito legal no final, né, quando a gente estava fazendo aquela sessão para finalizar o tratamento da pessoa, a pessoa me contava de todos os medos daquele começo, de todas as coisas que no final foram completamente diferentes, ok? Então vamos lá. Primeiro eu acho interessante explicar para vocês que estão aí o que é psicoterapia, né? Algumas pessoas não entendem por que às vezes a gente fala de fazer terapia, fazer psicoterapia, né? Fazer terapia com psicólogo, qual é a diferença? Então, na verdade, não tem diferença nenhuma. É que a terapia, quando a gente fala de terapia, a gente fala de vários tipos de terapia, não só da terapia psicológica, aquela com psicólogo, que seria então o que a gente chama de psicoterapia, né? É mais focado. Então, psicoterapia, ela já indica que é uma terapia com psicólogo. Agora, se eu falo terapia, você pode estar fazendo uma terapia de massagem, você pode estar fazendo uma terapia chinesa, você pode estar fazendo várias outras terapias, você pode estar fazendo uma terapia de aromaterapia, sabe? Coisas desse tipo. Então, envolve vários tipos de terapia que você pode estar fazendo, não necessariamente com um psicólogo, ok? Mas a gente acaba falando dessa forma, eu acabo escrevendo dessa forma também, porque é mais fácil das pessoas entenderem, né? Mas vocês sabem que tem aí sim vários tipos de terapia. Se alguém falar isso pra vocês, não está errado, ok? E aí, eu deixei anotado aqui, né? Então, como é que funciona a psicoterapia, né? Eu costumo explicar para todas as pessoas que a psicoterapia é como se você fosse fazer uma limpeza na sua casa. Então, quando você vai realmente fazer uma limpeza na sua casa, você não pega o pano e passa em volta das coisas e deixa ali sujo, né? Quando você vai fazer uma limpeza na sua casa, você realmente tira as coisas do lugar, né? Limpa tudo, e depois que você faz isso, você vai decidir o que você vai doar, o que você vai dar para uma outra pessoa, o que você vai trocar de lugar. De repente, dentro de uma gaveta, você achou aquela, não sei, aquela plaquinha, aquela coisa, aquela boneca que você quer colocar ali em evidência, tal, e você começa a trocar as coisas de lugar. Então, quem é meu paciente sabe, quem é muito próximo de mim sabe que eu sempre explico dessa forma também. Isso mostra o que dentro da terapia? Que quando você estiver fazendo psicoterapia, você com o seu psicólogo e eu com o meu paciente, nós vamos tirar todos esses sentimentos e nós vamos fazer uma limpeza dentro da pessoa. Quer dizer, a gente vai tirar tudo, eu vou entender tudo que está acontecendo e vai estar tudo ali dentro, passado, presente, futuro, medos, angústias. E aí vai chegar um momento que a gente precisa colocar isso para dentro de volta, mas a gente vai colocar com um novo significado. Ou a gente vai colocar de volta, ou a gente vai decidir que esse sentimento não merece mais estar lá, a gente vai decidir que aquela memória não precisa mais ter aquele peso e ocupar aquele espaço que estava ocupando, agora ele consegue entrar dentro de você com um espaço muito menor. Então isso é psicoterapia, é você tirar tudo que tem dentro de você e trabalhar de novo, né? Dar um novo significado, trabalhar, viver, olhar de novo, né? Esses dias eu compartilhei uma frase que eu achei muito interessante, que era sobre cura,
né? A cura de alguma coisa que te dói, não significa que aquele machucado não vai mais estar lá, mas significa que aquilo não vai mais simplesmente tomar conta da sua vida. Curar aquilo significa olhar sua cicatriz, ver que aquilo aconteceu em algum momento da sua vida, mas não tem mais problema. Não é aquilo de você olhar e sentir aquilo sangrar toda vez que você mexe, né? Toda vez que você toca. Tem gente que fala assim, eu não quero falar sobre isso, porque toda vez que eu falo sobre isso eu choro. E eu falo assim, olha, tudo bem que você não tá preparado para falar sobre isso agora, mas isso tá mostrando que você precisa trabalhar isso, que isso tá mostrando que você precisa justamente falar sobre isso, para que um dia você consiga falar sem você chorar, né? Sem você, de repente, se descontrolar tanto, mas com um carinho muito grande do que aconteceu, ou de repente sem tanta raiva do passado, né? Então isso é psicoterapia, e é isso, e é assim que funciona uma sessão de psicoterapia, tá? Vamos para as perguntas então que as pessoas me fizeram, que eu tenho anotado aqui. Como é que eu sei se eu preciso de psicoterapia? Então essa é uma pergunta bem difícil. A realidade é que todo mundo poderia usufruir muito bem da psicoterapia, tá? Não existe uma pessoa que é tão bem resolvida com tudo que ela realmente não precisaria de psicoterapia para nada, né? Talvez até a psicoterapia tenha que ser para isso. Por que você consegue ficar tão bem com tudo, sendo que tem coisas que nem sempre você deveria estar tão bem assim? A questão é que você sabe que você precisa de psicoterapia mesmo quando você percebe que tem alguma coisa que te impede de viver bem, de ser feliz. Então, na minha opinião mesmo, não é uma coisa que eu li, não é uma coisa que me falaram na faculdade, é tipo, psicólogo é para isso, terapia é para isso. Na minha opinião, terapia é para fazer as pessoas viverem melhor, é para fazer as pessoas serem mais felizes. Então, se tem alguma coisa que te impede de ser feliz, se tem alguma coisa que te impede de fazer algo que você queira fazer, que é pro seu bem, se tem algum problema, algum comportamento, alguma coisa que fica voltando e você não consegue ser 100% você, 100% como você quer, isso significa que você precisa de psicoterapia, ok? Então essa é aí a minha opinião sobre isso. Eu acho que todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que ser apto a fazer aquilo que gosta, aquilo que ama, aquilo que quer fazer, ok? Então vamos lá. Então essa foi uma das perguntas. A outra pergunta foi: como é a primeira sessão? Do que se fala? Bom, a primeira sessão, ela é uma sessão de avaliação. Então existem alguns psicólogos que já tem pré-determinado o que perguntar. Normalmente na primeira sessão, mesmo psicólogos que não anotam, costumam anotar, porque são seus dados básicos, são seus primeiros dados, né? Você vai dar muitas informações sobre a sua vida, se você se medica, se você não se medica, se você já fez terapia, quanto tempo, por que você parou. Então normalmente tem todas essas perguntas. Alguns psicólogos não fazem perguntas pré-determinadas e não existe nada que diga que tem que ser dessa forma ou daquela forma. Mas normalmente na primeira sessão você fala mais do que te levou a procurar terapia, né? Psicoterapia naquele momento. Então você vai falar do que a gente chama de queixa principal. O que está te incomodando naquele momento e por que você está procurando a terapia. E juntos, você já vai ver junto com o psicólogo como que vocês conseguem trabalhar no que o paciente precisa. Então, se eu estou indo à terapia porque eu não consigo manter minha dieta, por exemplo, a gente vai trabalhar juntos no que está acontecendo na minha vida, que toda vez eu acabo passando a dieta, não quero fazer, mas eu sinto que eu preciso fazer, só que eu não consigo. Ou outras coisas mais sérias também, né? De repente, por que eu não consigo arranjar um emprego de tanto medo e ansiedade que eu tenho? Então, eu vou trabalhar com o meu psicólogo isso, né? E nós vamos conversar juntos, pelo menos eu converso já na primeira sessão, eu faço um plano de tratamento. Então, olha, vai funcionar dessa forma, nós vamos trabalhar essas coisas. E claro que, é uma pergunta que todo mundo faz, não significa que vai ser assim pro resto das semanas. De repente, na semana seguinte, você quer trazer uma outra coisa, né? De repente eu trouxe, da dieta, que é o que eu falei primeiro. De repente, na semana seguinte, eu já tô trazendo um outro assunto, eu tô trazendo uma briga que eu tive com a minha mãe. Não quer dizer que eu não possa falar sobre isso, eu posso falar sobre isso. E de repente, isso já entra no porquê que eu também preciso comer e não consigo manter a dieta, porque eu acabo brigando com a minha mãe, enfim, várias coisas, né? Que a gente sabe que tem ligação na nossa vida. Então, também tem essa questão, que
Esse plano de tratamento ele pode mudar a qualquer momento, tá? O que mais que nós temos aqui? Então, essa foi uma pergunta bem complicada, que eu pensei bastante, né? Porque, na verdade, vocês me mandam perguntas muito profissionais, né? Eu fico até meio assustada, assim, falando, gente, será que eu consigo responder tudo isso? Como identificar se a terapia está ajudando? Gente, essa é uma pergunta muito difícil, de profissional mesmo. É muito complicado você estar em terapia e como é que você vai saber se a terapia está funcionando, se a terapia está te ajudando ou não, não é verdade? Eu acho que um bom terapeuta, ele vai trabalhar com você durante um momento e outro, durante as semanas, o que você tá melhorando e o que você não tá melhorando. Então, eu pelo menos gosto de mostrar para os meus pacientes sempre, durante as semanas, o progresso que eles têm. Claro que nem toda semana você tem o que falar de progresso, às vezes são as mesmas coisas. Mas em um momento ou outro, uma vez por mês, uma vez a cada 10 semanas, enfim, 8 semanas, eu sempre falo, olha como você tá melhorando isso, olha como você tá melhorando aquilo, olha como você tá lidando com essa situação de uma forma diferente, como você já começou a pensar de uma forma diferente, né? E quando o paciente não tá apresentando, eu já logo pergunto, né? O que tá acontecendo que você não tá notando diferença nenhuma. Até porque eu também quero oferecer um bom trabalho e eu preciso que a pessoa me diga se o plano tá funcionando, se não tá funcionando, como é que tá indo a terapia, né? Então, tô vendo até de novo pra ver se eu tô respondendo certo, né? Como identificar se tá ajudando. Então, assim, eu acho que você consegue identificar se a terapia tá te ajudando se você realmente consegue ver as coisas que o seu terapeuta fala pra você, que você realmente tá fazendo isso, que você realmente está melhorando aquilo, que você realmente está respondendo as mesmas questões de formas diferentes, né? Quebrando os padrões. Então, eu acho que aí você consegue perceber se tá melhorando, se tá ajudando ou não, ok? Agora, uma questão que eu acho que tava na pergunta, não sei se eu não anotei aqui, como que a gente sabe quando a terapia não tá ajudando? Como é que a gente sabe que realmente não tá dando certo com aquele psicólogo? Bom, gente, aí no caso, eu acho da seguinte forma. A partir do momento que você sente que você não pode ser você mesmo dentro da terapia, ou seja, a partir do momento que eu, como paciente, sinto que eu não posso falar alguma coisa porque eu acho que a psicóloga vai me julgar, eu não posso falar pra ela que eu não consegui fazer tal exercício porque senão ela vai fazer alguma coisa, ou ela vai reclamar, ou ela vai fazer uma cara de tipo assim, eu não acredito que você não conseguiu de novo, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente sente que tem alguma coisa que a gente não pode contar pro nosso psicólogo, eu acho que é o momento que a terapia não tá fazendo o papel dela. Tá? Então, eu costumo falar isso para os meus pacientes também. Se tem alguma coisa que você acha que você não pode me contar, primeiro que eu quero saber, gostaria de saber por que você acha que eu não posso te contar, se é alguma coisa que eu fiz, se é alguma coisa que você acha, né, de que eu vou fazer e de repente eu nunca dei a entender isso, mas a pessoa no inconsciente dela, ela acha que eu não vou gostar de saber que ela está saindo com aquele ex-namorado que ela xingou tanto pra mim na terapia. Não tem problema nenhum, mas eu quero saber por que você acha que eu não ia gostar, né? E pra gente poder trabalhar esse sentimento juntos. Agora, se eu realmente fiz alguma coisa, ou se vocês sentem da psicóloga de vocês que ela realmente reclamou, brigou, enfim, alguma coisa, e você sente que você não pode ser você, aí eu acho que é o momento que você tem que trocar de terapeuta. Eu acho que é o momento que a terapia não tá fazendo a função dela, que é justamente poder te aceitar e ver você como você é. Se você tá tendo que fingir ou que esconder alguma coisa, então a terapia não tá fazendo o papel dela, ok? E aí, junto com isso, não tá ajudando. Próxima pergunta. Como saber quando e se devemos trocar de profissional? Então, acho que a pessoa colocou a mesma pergunta e eu tinha visto e pensado e na hora eu não lembrei que tinha colocado separado. Então é exatamente isso. Então eu acho que você deve trocar de profissional quando você sente que você não pode ser você mesmo, né? Você disse em um dos seus vídeos do YouTube que existem várias linhas da psicoterapia. Sim, existem várias linhas. Como escolher a melhor linha? Gente, só perguntas difíceis. Existem muitas linhas na psicoterapia, cada terapeuta escolhe aquela que tem mais a ver com você mesmo, que você sente, que você vai trabalhar com aquilo com que você acredita. E eu acho que pro paciente, eu acho que tem mais é que tentar. Eu não acho que o paciente deveria pesquisar a fundo todas as linhas para descobrir. Acho que
Se você quiser pesquisar sobre algumas, eu acho que não tem problema, mas eu acho que tem que tentar. A pessoa tem que ir no psicólogo e tem que tentar. E de repente, se perceber que aquele psicólogo, aquela linha teórica não serviu, realmente o santo não bateu, realmente eu não gostei, aí você vai, procura uma outra linha teórica e tenta. Né? Tem pessoas que gostam mais de fazer uma análise, de ficar um tempo a mais na terapia, de se conhecer melhor. Já tem pessoas que elas querem algo focado no problema, né? Eu tenho isso aqui, eu não consigo dormir hoje, eu quero saber o que eu posso fazer para me ajudar a dormir, né, a ter um sono. E de repente você vai parar num psicólogo que, tipo, não, então tudo bem, a gente não precisa saber de você. Vamos trabalhar numa higiene do sono, enfim, né? E você acaba focando mais no problema. E tem gente que às vezes não sabe muito bem qual é o problema e gostaria de ir descobrir justamente isso. Então vai depender muito dessas questões e você tem que ir tentar. Eu acho que isso que é o importante, né? Não desistir. Tem gente que vai, eu não gostei da minha psicóloga, tive uma má primeira sessão, tal, tudo bem, existem outras pessoas, né? Cada psicólogo é de um jeito, cada pessoa é uma pessoa. E nem todos os psicólogos da mesma linha teórica agem do mesmo jeito. Também fica a dica aí, tá? Próxima pergunta. Quanto tempo demora para ver resultado? Gente, eu escuto essa pergunta quase todos os dias. Quanto tempo demora pra se curar? Quanto tempo a terapia vai demorar? Quanto tempo o processo vai demorar? Gente, não tem como falar quanto tempo o processo vai demorar. Pronto, já falei. Não tem como falar. Já falei isso pra todo mundo. Quem fala pra vocês, desconfiem. Por quê? Não tem como falar, entendeu? De novo, não tem como falar quanto tempo vai demorar o seu processo terapêutico, quanto tempo vai demorar pra você terminar a psicoterapia. E por que isso? Porque a psicoterapia não depende só de nós psicólogos. A psicoterapia depende também de vocês. Isso mesmo, depende também dos pacientes, entendeu? Então, é muito difícil de eu dizer assim pra vocês, não, eu garanto que em 3 meses você já tá dormindo super bem. Como que eu vou falar isso? Se aí daí passa 3 meses e eu falo pra pessoa assim, você fez o exercício que eu te passei? Toda pessoa, não fiz, não consegui fazer, não tive tempo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não consegui fazer. Tá, e... Aí eu viro pra pessoa e falo assim, então, né? Então como você não fez, não tem como você parar em 3 meses. Aí a pessoa fala assim, mas você me garantiu que em 3 meses ia dar. E você não falou nada que eu tinha que fazer os exercícios, tá? Então é isso, gente. Terapia depende não só do psicólogo, aliás, muito menos do psicólogo, depende muito mais do paciente, depende do quanto vocês vão reagir da terapia, depende do quanto vocês vão estar dispostos a fazer a parte de vocês, a fazer o que vocês têm que fazer, depende do quão rápido vocês conseguem ressignificar os conteúdos de vocês. Então não tem como a gente falar quanto tempo vai demorar, e também se alguém falar quanto tempo vai demorar, é mentira, porque como que a pessoa pode saber isso? Como é que a pessoa pode garantir? A não ser que a pessoa vá lá na sua casa e vá se certificar de que você tá fazendo tudo o que você realmente disse que ia fazer na terapia, enfim. Ou te ajudar a fazer os exercícios que você tem que fazer. Aí, nesse caso, realmente pode ser que a pessoa consiga garantir. Mesmo assim, a pessoa ainda não consegue garantir, né? Porque como é que você vai garantir alguma coisa que acontece na cabeça da pessoa? Fica a dica. O psicólogo fala durante a terapia? Gente, eu já tive muitos pacientes que falavam pra mim que tiveram psicólogos que não falavam. Enfim, acredito nisso, existem algumas linhas teóricas que o psicólogo não fala quase nada. Igual que vocês veem na televisão, nos filmes, aqueles filmes de zoação, que a pessoa fica só fazendo assim e não fala nada, então... antigamente, eu acho que existiam muitos psicólogos assim. Hoje em dia, eu acho que o mínimo. Hoje em dia os psicólogos se comunicam mais, mas assim, existem sim alguns psicólogos que não falam muito, principalmente acho que quando você deita no divã, você fala mais sozinho, que eu acho que a intenção é justamente essa, você ficar olhando pro teto e você falar e voltar pra você o que você tá falando, você se ouvir principalmente, né, você se ouve em todas as sessões, mas eu acho que no divã, eu acho que é bem claro assim que é isso que você tá fazendo. E, enfim... Então, tem psicólogos que não falam, mas tem outros psicólogos que falam. Então, por isso que eu falei, vocês têm que ir tentar, isso que é importante, ok? Vamos continuar. Psicólogo fala... já respondi. Como influenciar alguém a fazer terapia? Alguém que acha que não precisa, mas precisa.
Os psicólogos que estão me assistindo aí, como é que vocês respondem essa pergunta? Como é que você influencia uma pessoa a fazer terapia, sendo que essa pessoa, você sabe que essa pessoa precisa, mas essa pessoa acha que não precisa? Pergunta difícil também. Olha, quando a pessoa não quer fazer terapia, não adianta amordaçar a pessoa e levar para terapia, porque não vai fluir. Quando eu tinha muitos pacientes adolescentes, eu falava isso pros pais. Eu perguntava pros pais, seu filho quer participar da terapia? Ah, não, mas não sei o quê. Eu falo, olha, eu vou fazer a primeira sessão, mas se a pessoa realmente não quiser, eu não vou forçar, eu não posso forçar a pessoa a ficar aqui, porque se eu fechar a porta e falar, você vai ficar aqui, você vai me falar, a pessoa não vai falar e a terapia não vai funcionar. Então, nós vamos conversar, eu vou explicar tudo, se a pessoa quiser, ela fica, se ela não quiser, ela pode ir embora, né? Ainda bem que todas as vezes deu certo, as pessoas acabaram ficando, mas o que eu quero dizer com isso? Convencer uma pessoa a fazer terapia é muito difícil. Eu acho que o melhor jeito é você, de repente, ir mandando alguns vídeos para as pessoas, mandar alguns vídeos para essa pessoa, né? Alguns vídeos falando de psicoterapia, alguns vídeos onde os psicólogos falam sobre o problema que a pessoa tá passando, que você sabe o que é, seja relacionamento, seja depressão, seja ansiedade, seja solidão, seja o que for. Vai mandando alguns vídeos no YouTube, hoje em dia tem tantos vídeos sobre tudo, vídeos curtinhos, para a pessoa ir se familiarizando com o que o psicólogo fala, sobre o que é um psicólogo, que psicólogo não é só coisa de gente doida, eu já escuto, mas psicólogo é gente doida é gente que rasga dinheiro, gente que queima dinheiro, gente que fala sozinho, gente que não sei o quê. Então, vai mandando esses vídeos para a pessoa desmistificar, ver que psicólogo não é nada disso, ver que psicólogo fala de depressão, ver que psicólogo fala de higiene do sono, ver que psicólogo fala dessas várias coisas que todo mundo passa, que não tem a ver com o fato de você ser louco ou não. E se você faz terapia e você quer ajudar uma pessoa a fazer terapia, fala um pouco sobre a sua terapia. Fala um pouco sobre como de como essa pessoa tá te ajudando. Eu acho que quando a gente faz terapia, a gente tem propriedade pra falar isso pra uma outra pessoa. Quando você não faz, a pessoa fica, ela nem faz e tá aí falando pra eu fazer. Por que não vai fazer ela, então, né? Alguma coisa assim. Mas quando você faz, você tem muito mais propriedade pra falar pra uma pessoa, olha, eu faço terapia, eu trabalho isso, nossa, foi tão bom pra mim quando eu comecei a falar sobre isso, quando eu resolvi esse meu problema, essa minha questão. Então eu acho que é muito disso, de repente você contar da sua experiência, né, mostrar que você tá ali pra apoiar a pessoa, porque eu acho que normalmente quando a pessoa tem muito preconceito, é importante pra ela ouvir das outras pessoas que elas estão apoiando a fazer isso, para ela não ter vergonha de procurar, ou de perguntar, ou de pedir ajuda para procurar um psicólogo, porque ela sabe que ela pode contar com você. Então, eu acho que isso é bem importante. E mandar os vídeos, né, como eu falei. Pode mandar os meus vídeos também, alguns são legais. Última pergunta, então. Acho que ninguém aqui fez perguntas, né? Depois eu vou clicar ali para ver se alguém fez alguma pergunta, mas a última pergunta que eu recebi foi: psicólogo dá alta? Gente, alguns psicólogos não dão alta, né? Alguns psicólogos aguardam o paciente apresentar vontade de ter alta para aí sim começar a trabalhar isso, né? Eu dou alta para os meus pacientes, tá? Sempre dei. Fui instruída pelos meus supervisores a não fazer isso, porque às vezes a gente dá alta e a pessoa não tá preparada para isso, então tem que vir muito de vocês, do paciente, falar, olha, eu acho que eu tô preparado, acho que agora é o momento, tal. O que eu percebo às vezes, quando a gente comenta, olha, eu acho que você já tá no momento de ter alta, você já melhorou isso, enfim. Às vezes, quando a gente comenta sobre isso, meus amigos psicólogos que estão me assistindo aqui devem ter percebido, sabem disso, ou é interessante sempre da gente discutir isso. Às vezes você fala e a pessoa cria aquela ansiedade e aí... como é que se fala? E aí o desempenho na terapia começa a cair. Porque a pessoa começa a ficar tão ansiosa e com tanto medo de parar a terapia que o desempenho começa a cair para ela não ter alta e não sair. E eu trabalho isso de volta com o paciente, né? A gente tem que trabalhar isso. Então, olha como seu desempenho caiu logo depois que a gente falou sobre isso. E trabalhar isso também. Já aconteceu algumas vezes comigo, sim, de sugerir alta e aí o desempenho da pessoa começar a cair. Trabalhamos isso normalmente, continuamos e depois de um tempo a pessoa realmente sentiu que estava preparado para isso. Mas eu gosto de sempre deixar aberto para o paciente. Quando você sentir que você já tá bem, você já tá apto a sair da terapia, você já tá apto a continuar a sua vida sem precisar aparecer durante toda a semana, né? Então, acho que isso é importante.
Uma questão que eu quero falar pra vocês antes de dar uma olhada nas perguntas. Diferença entre terapia online e terapia em consultório físico, tá? Diferença de melhora não tem nenhuma, tá? Nós temos várias pesquisas super novas demonstrando que todos os resultados bons que a gente tem no consultório físico, nós somos capazes de ter na terapia online, ok? Então aí vai partir de um preconceito, vai partir da pessoa, do que ela acha de uma terapia online e de uma terapia em consultório, tá? Mas hoje, se você não tem tempo, se você quer uma coisa mais fácil, você quer simplesmente se conectar dentro da sua casa, não precisa perder seu tempo para ir a algum lugar, voltar, enfim, você não tem tempo para tudo isso, você pode fazer sua terapia online e você não precisa dar a desculpa que o online não é bom, porque as pesquisas já estão mostrando que a terapia online tem resultados tão bons com o paciente quanto uma terapia presencial, ok? Então isso também é uma dúvida que às vezes as pessoas têm. Vou abrir para as perguntas então. A Tainá tá me perguntando, quando o paciente não consegue se abrir e falar o que sente, o que pensa, isso afeta o paciente na questão de dificultar a melhoria ou até mesmo de não conseguir melhorar? Com certeza, né, Tainá? Porque a terapia, ela serve exatamente para isso, para você se abrir, para você falar sobre você, né, para você se conhecer também, se ouvir. E se você não consegue falar do que você tá sentindo, se você não consegue abrir isso, dificilmente você vai conseguir trabalhar o que você tem para trabalhar, certo? A não ser que, como eu falei, você procure por teorias, né, por linhas teóricas, em que você só precise, em que você realmente precise da terapia para uma coisa específica e você trabalhe só aquilo. Então, como eu dei o exemplo do sono, às vezes você tem insônia e você não consegue dormir, você procura a terapia porque você quer entender o que tá acontecendo, que você quer simplesmente dormir quando você tem que dormir. Então, você vai fazer exercícios para que você consiga atingir isso, e aí você não precisa se abrir, você não precisa de falar de você não precisa nada, né? Normalmente, às vezes você fala um pouco, mas você não necessariamente precisa disso. E aí você vai conseguir fazer a terapia da mesma forma. Agora, se você parte de um autoconhecimento, se você quer ir mais a fundo para saber por que algumas coisas acontecem, aí você precisa sim falar. Dificuldades, Tainá, todo mundo tem. Não é fácil para ninguém chegar num consultório, não foi fácil para mim também quando eu fiz terapia, de chegar num consultório com uma pessoa que você nunca viu na vida e começar a falar sobre coisas que aconteceram com você. Então não é fácil, mas eu acho que você começa a se sentir confortável, você começa a entender o que é a psicoterapia e aí você começa a se abrir. É uma coisa que vai aos poucos. Não adianta você chegar e já querer contar toda a sua vida. Ah, mas eu vou chegar e vou contar toda a minha vida pra pessoa. Não vai. E muitos dos meus pacientes não fazem isso também. Tem vezes que eu falo, eu sei que tem mais alguma coisa, mas eu não vou te perguntar sobre isso, porque eu sei que você não quer falar. E a pessoa eu pergunto e a pessoa realmente fala, olha, eu não quero falar sobre isso ainda, isso é um momento da minha vida que eu não quero tratar, não tem problema nenhum. E com o tempo, conforme você vai ganhando confiança, você com certeza se abre muito mais e você se sente muito mais confortável para falar de você, ok? Perguntas. Deixa eu ver aqui. Aqui eu já respondi. Né? Alguém tá falando pra mim. Eu não consigo dormir mesmo fazendo exercícios físicos. Talvez isso seja um bom motivo para você procurar terapia, né? Para você entender por que você não consegue dormir, se você tá dormindo nas horas erradas, se você precisa fazer uma higiene do sono, que tá se falando muito sobre isso hoje em dia. Que mais? Mais nada, gente. Acabaram as perguntas? Então, eu vou acabar por aqui, tá? A live de hoje. Quem perdeu a live, eu respondi várias perguntas que as pessoas me fizeram. E, enfim, algumas perguntas foram bem difíceis. Então, se você perdeu, você consegue ver aqui durante as 24 horas que vai ficar no Stories. Se você quiser ver depois, se você quiser mandar o meu vídeo pra alguém, entra lá no meu canal do YouTube, é youtube.com/incrivelmente. Se você entrar direto pelo aplicativo, você precisa escrever incrivelmente Ana Carolina com 2 N's, ok? Aí você vai parar lá na minha página, tá? Por hoje foi isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida que vocês quiserem me mandar, mandem. Normalmente antes das lives eu sempre faço umas para vocês me mandarem perguntas para eu poder responder aqui. Se não, vocês podem sempre aparecer aqui que eu respondo as perguntas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Então, um bom final de domingo para vocês e até semana que vem. Tchau!